subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E olha, no caso de hoje eu tenho que agradecer mesmo, literalmente. Estive um dia muito conturbado, mas Deus me guardou e nos ajudou, a mim e a minha família. Quero agradecer aqui a todo apoio que tive dos meus familiares, da minha família especificamente, os meus filhos, a igreja que ali estamos pastoreando e aos demais irmãos que intercederam e oraram a Deus pela nossa vida. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do canal Rascunho DVD. Nesta oportunidade estaremos comentando a aula de número 11 da classe dos jovens, que tem como título geral Sejam Firmes. E o título da aula é exatamente esse: sejam firmes, né? Ou o comentarista colocou seja firme. Paulo faz uma instrução, dá uma instrução a Timóteo, que diante das lutas, da dificuldade que o jovem obreiro vinha passando, ele instrui a Timóteo que não desanimasse, né? Aqui Paulo, no texto proposto, Paulo faz algumas lembranças ao jovem obreiro, das lutas que eles tiveram, das caminhadas que tiveram juntos, e Paulo faz algumas lembranças e eu quero explorar bem isso, Nós vamos trabalhar um pouco sobre a pedagogia da lembrança, Primeiro, os objetivos aqui da lição mostram assim, quais eram as lembranças de Paulo nos momentos que passou com seu filho na fé, Timóteo. Nós vamos trabalhar um pouco essa proposta, e assim sucessivamente. E toda a exortação de Paulo ao jovem obreiro. E ele começa o texto em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 18, quando ele começa dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, ou seja, lembro de ti nas minhas orações de dia e noite. Desejo muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas, que me enche de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em vós, primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, e por este mesmo motivo te lembro de que desperte o dom que há em ti, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Portanto, não te envergonheis do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, mas que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. No verso 9, o texto prossegue dizendo que Deus nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe a luz e a corrupção pelo Evangelho. Aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a incorrupção, incorrupção pelo Evangelho. Para que eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também nisto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O versículo procede dizendo assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que estão na Ásia todos os se apartaram de mim,
entre os quais foram Fígelo e Hermógenes, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, né? Porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Meus irmãos, um relato de Paulo, e fazendo algumas lembranças das suas lutas e também dos seus triunfos, né? E nós vamos trabalhar um pouco sobre esse prisma. O tópico de número 1 nos apresenta o título A Lembrança de Paulo. O tópico de número 2 nos aponta Desperte o dom. O tópico de número 3, deixa eu ver aqui, né? O tópico de número 3 nos diz assim: não te envergonhes, né? Então, primeiro, lembranças, desperte o dom e não te envergonhe, né? Lembranças do passado, que é tão pertinente, nós sabemos disso, não se lembra do futuro, só se lembra do passado, obviamente, né? Então, sabe aquelas memórias que monstruosamente os rouba a paz, sufocam, memórias de abuso, de rejeição, abandono, traição, constrangimento, não é? Lembrança de violência, de decepção, perdas e fracassos, né? Sabe essas lembranças, esses sentimentos mais variados das nossas memórias que evocam na mente, são poderosamente escravizadoras ou escravizadores, e igualmente o destruidor. Só quem sente sabe disso. Geralmente quem convive com essas pessoas também culpa, vergonha, tristeza, ira, ódio, medo, depressão, ansiedade, confusão, remorso, dor, inconformação, tudo fruto das más lembranças. São capazes de matar a sangue e frio qualquer esperança do futuro bom e belo. A cura dessas memórias, como alguns gostam de chamar, a cura das feridas interiores, né, está dentro desse contexto da lembrança, de uma pedagogia, de uma forma de ensino, né? Conforme nós vamos observar que a cura dessa prática, que Jesus disse ao instruir na ceia: fazer isto em memória de mim, comam do pão e bebam do cálice, né, em memória de mim. Então agora nós vamos observar quando, na última ceia, por exemplo, eu ministrei sobre esta proposta, a penúltima ceia que eu preguei na congregação de pastoreio, eu falei sobre essa lembrança, lembrar de mim, mas lembrar de quê, quando, onde, e assim sucessivamente, né? Quando Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo, como profundo conhecedor que era da revelação de Deus no Antigo Testamento e na memória da ceia do Senhor, ele traz aqui todas as memórias já vivendo a sombra da morte, posto que estava nos últimos instantes da vida. Então não mudou de estratégia. Paulo não mudou de estratégia. Paulo usou a pedagogia, que é chamada pedagogia da lembrança, para avivar o dom de seu filho na fé. Timóteo, capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo. Observem, jovens, na esperança de que Timóteo viesse sem medo do passado, vivessem, aliás, sem medo do passado e do presente e do futuro, deste modo se cumprisse a grande comissão. Então, na segunda carta, Paulo escreve encorajando Timóteo, ombreando com ele, permanecendo e encorajando a permanecer no ministério. Suporta as provações, as provações inevitáveis da vida, da obras cristãs, mantendo pureza indispensável para o servo cristão, pregador da palavra, insubstituível, né, de Deus, a palavra insubstituível de Deus. Parece que o temperamento mais introvertido de Timóteo, né, ele tornava particularmente vulnerável, né, ao desânimo, de modo que Paulo escreve encorajando ele, não é? Por isso que eles são vendendo: seja firme, não se abale,
não é? Mesmo que tenha dificuldade, mas seja firme. E quem está dizendo é Paulo, que tinha toda a experiência de sofrimento, toda a experiência de rejeição, toda a experiência de traição e de coisas assim, né? Conforme dissemos na lição passada, no texto proposto, né? Então, particularmente, essa questão Paulo entendia que ia trazer para Timóteo esses ataques, ia trazer para Timóteo desânimo. E ele encoraja não desanimar, não desistir, prosseguir os seus passos, não é? E ele começa no capítulo 2, versículo 1 a 3, ele fala: meu filho, seja forte no meio da graça que há em Cristo Jesus. Você ouviu ensinar verdades confirmadas de muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensina as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Suporte comigo o sofrimento, que está escrito aqui, as aflições, né? Então, Paulo utiliza o fruto tanto do conhecimento bíblico e advindo das memórias dos exemplos de Deus no Antigo Testamento, como também da instituição do memorial da ceia, quando ele fala da comunhão, não é? Então o próprio Jesus, ele trouxe essa experiência, né? Teve experiência própria disso quando aqueles que se lembram, né, de que Deus fez, que cultivam a memória das grandes obras de Deus. E então Paulo trouxe isso à baila, trouxe isso à tona, apresentando para Timóteo motivos sobejos para ele não desviar, motivos sobejos para ele não desanimar, motivos sobejos para ele continuar a caminhada. Ele trouxe aqui, sobejo aqui é de sobra, motivo não faltava, né? Então Paulo começou a lembrar ele, né? Então, dessas demandas. Então, em decorrência de tudo que se lembra é sobre, reflete aí, vive a santa comunhão com Deus e são encorajados a prosseguir, né? Daí Paulo escreve a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas sim de poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, não é? Que é a leitura bíblica em classe, que está no capítulo 1, a leitura bíblica aqui dos jovens está no capítulo 1 de 2 Timóteo, o versículo 3 até o versículo 18, né, que nós lemos aqui. Então, quão importante a memória bíblica, né, que nos apresenta. Examine-se agora, o Paulo, ele fala a Timóteo, né, lembre-se que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo vem de novo. Paulo sabia a importância da memória bíblica, teológica, na vida de Timóteo. Paulo sabia que ele, se lembrasse de tudo isso, não teria dificuldade. Ele disse: lembre-se de quê? Primeiro, de que Jesus Cristo, lembrar de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, lembrar da ressurreição dentre os mortos, lembrar que Jesus era descendente de Davi, homem de dores, mas também do direito de linhagem da descendência. Lembrar segundo o meu evangelho, ou seja, segundo a verdade que recebi do próprio Deus, que eu preguei e escrevi a ti. Lembra, Timóteo. Essas são as lembranças que Paulo vem trazendo. O verbo lembrar aqui está dentro do imperativo, portanto é uma ordem e não uma opção, né? Quando ele fala lembra, ele está ordenando, não dando uma opção, né? Não é uma alternativa, é um comando. Além de estar dentro do modo imperativo, o verbo está no tempo presente, né? E com voz altiva, ou ativa, aliás. Ora, para que essas informações de sintaxe, né? Para nós observarmos de que forma a palavra foi entregue, direta, sem curva, sem rodeio, e ela foi totalmente contundente e muito importante na vida do jovem obreiro Timóteo. Por certo, ao comentarista que diz, pela tonalidade da palavra, por certo, o jovem hebreu estava passando em dificuldade dentro das aflições, e Paulo, com muita sabedoria e experiência, alerta para ele, aponta para ele que ele precisava ter cuidado com esse tipo de situação, não é? E podemos observar que dentro de toda essa demanda que Paulo aponta, né, Paulo estava simplesmente dizendo: lembra, Timóteo. Paulo, de fato, ele está dizendo: continue se lembrando, continue recordando, pensando sobre isso,
Aliás, o apóstolo tinha aí acabado de escrever a segunda carta. Pense também do modo imperativo, de voz passiva, de modo presente, no verbo pensar, ou seja, continuar pensando, não é? Então Paulo vem trazendo de uma forma muito contundente. Na sua saudação, ele logo exibe as suas credenciais, conforme nós vimos quando fala de ação de graça, né? No capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 1 até o verso 5, Paulo estende aí a sua saudação, trazendo aí, já se identificando de uma forma muito clara, não é? Apontando aí para a necessidade que o jovem Timóteo tinha de continuar, de não desanimar, de não parar, de seguir em frente, né? De dar continuidade, de ter consistência para prosseguir. Então Paulo ele vai direto no cerne da questão, não é? Porque ele já é muito contundente na sua fala quando ele diz: lembra, Timóteo, lembra, se lembra, não é? E assim sucessivamente. Então podemos observar que o apóstolo Paulo ele fala pela vontade de Deus e acrescenta: segundo a promessa da vida que está ou que sempre está em Cristo. Com muito afeto chama Timóteo, ele chama Timóteo de meu filho, ou seja, de filho amado, usando o termo afetivo aí de teknon. Esse teknon é diferente, né, de kios, porque teknon quer dizer criança, menino, tenho te ensinado, você está aprendendo comigo, no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, né? O termo é um termo, já no termo jurídico, ios. Paulo certamente se refere a batismo, pelo que ele gerou também Timóteo para a fé. Então ele usa esses dois termos. O primeiro termo grego é teknon, que é criança, e usa o termo jurídico também, que se refere a pessoas novas na fé, né? A novos discípulos, a novas pessoas, a novo decidido. Então ele aponta para isso, né? Mas pode ao mesmo tempo estar pensando na missão de Timóteo, que vai herdar dele, né? Então as tradicionais votos de ação de graça, de paz da parte de Deus, aí ele segue sem consideração mais pessoas afetuosas. Depois de dar graças a Deus, a quem serve com consciência, para pura, segundo aprendeu dos seus próprios pais, Paulo evoca a pessoa de Timóteo, que ele se lembre nas orações de todo momento do qual sente-se nostalgia, até com lágrimas, né? Por exemplo, por Timóteo, por ser mãe de mãe judia, por exemplo, ele lembra da retidão que ele mesmo aprendeu com os seus pais. Paulo destaca aqui a fé que há em Timóteo. Ele destaca dizendo que a fé que você recebeu da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, que era judia, não é? E assim sucessivamente. Então Paulo tinha exemplo, Timóteo tinha exemplo para estar firme, tinha exemplo dos seus familiares para estar crendo, para estar consistentemente vivendo em Cristo e não deixar o caminho da fé. E por isso que Paulo diz: seja firme, né? As lutas virão, Paulo nunca vendeu ilusão, a Bíblia de igual modo nunca vendeu ilusão. Jesus disse um dia: no mundo tereis aflição, ok? Tem de bom ânimo, eu venci, né? Então a exortação inicial começa falando sobre a imposição de mão, pela qual Paulo conferiu a Timóteo o dom de Deus, ou seja, carisma do apóstolo Paulo, do apostolado, acentuando a metáfora de luta, né? Quando ele aponta em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Ele usará no decorrer da exposição, Paulo afirma com efeito: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não precisa se envergonhar de testemunhar a favor de Cristo como cristão, não é? E nem de ser cooperador de Paulo, que é prisioneiro em Cristo. Paulo reconheceu diversas prisões. Paulo conheceu, aliás, diversas prisões. Mesmo em sua estada final de Roma, ele é preso, é a prisão domiciliar que ele viveu, no capítulo de número 28, verso 16 a 20 de Atos, não é? Ele aponta isso, ele viveu em prisão domiciliar. Ele se percebe que prisioneiro permanente de Cristo, eles tinham como isso
ele tinha isso, porque ele estava em Cristo, né? Então, mas isso manifesta também nele a força de Deus, né? Então, isso ele pede a Timóteo: sustenta pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho, né? E continua dando instrução ao jovem obreiro Timóteo. Ele fala assim que a graça, né? Ele aponta aqui para a graça. Deus não nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Deus nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio, a sua graça, nos quais foi dada em Cristo Jesus, antes de todos os tempos. Essa frase transparece aí a teologia paulina quanto à graça de Deus e às obras humanas, né? A graça é o rosto favorável, né? É o rosto favorável de Deus exposto ao homem, né? A graça, ela existe desde sempre, né? A graça, ela transforma a vida do homem. A graça aponta para o cuidar de Deus, né? A graça, dentro desse contexto todo, né? A graça de Deus, ela está desde o início e continua presente na realização de seus desígnios, né? Não é um fator momentâneo, não é um negócio passageiro, não é fictício, não é volátil. A graça de Deus não é volátil, né? Então aprendamos, jovens, né, sobre o que Deus pede firmeza a nós. Então Paulo dá testemunho disso e aponta ao seu companheiro jovem obreiro Timóteo. Nos é concedido de Cristo que antes que existisse o tempo. Não é a mercadoria que compramos do nosso esforço. A graça foi e é revelada por meio da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então a manifestação, ou seja, a aparição, que no grego quer dizer epifaneia, aparição, essa frase está em Tito, capítulo 2, verso 10, né? É um conceito cristológico de Paulo. Ele se refere a um conjunto de eventos que se realiza através do tempo em nosso meio. Aqui, sua primeira vinda, né? Então, a sua segunda vinda por meio do Evangelho, que se refere-se à Boa Nova, que é a pregação anunciada, não é? A Boa Nova, que é a pregação enunciar, né? E nós vamos trabalhando em cima disso. Neste Evangelho, a Boa Nova, Paulo foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Três aspectos de seu serviço. Por causa disso, ele suporta o sofrimento presente, ou seja, o cativeiro, sem se envergonhar, pois eu sei em quem tenho crido. Ele sabia em quem acreditava. Isto é, ele sabia, eu acredito, eu sei que tenho crido, e confiança não serão frustradas, né? Aquele em quem acreditou é poderoso e guardará até aquele dia da parousia, ou seja, dia de Jesus Cristo, aquilo que Paulo foi confiado, o meu depósito, ele chama isso de meu depósito, a saber, toda a obra da pregação e da implantação da fé, né? Quando ele usa o depósito da fé, entende-se que ele foi o depositário ou o depósito confiado por Deus. E no grego é parateké é um termo que vem da linguagem comercial, né? Indica algo que se entrega em depósito para guardar. Isto, no duplo sentido, não pode perder e nem dilapidar tudo isso, porque está guardado. E quem mandou guardar foi Deus por meio do apóstolo, né? O apóstolo Paulo. Ele diz: não guarde de fazer aquilo que dê rendimento. Então, não é só guardar, tem que fazer render, tem que fazer progredir. Vide aí, podemos observar as parábolas do talento, no capítulo 15 de Mateus, verso 24 a seguir, né? Da fórmula foi depositada, ou seja, o passivo teológico apresenta aí o agente do depósito, que é Deus, ok? Então, Paulo apresenta como norma de uma obra aquilo que se ensinou, demonstrou aquilo que o jovem Timóteo viveu, ouviu no âmbito da fé, no amor de Jesus Cristo, né? Paulo aponta sobre o comportamento dos próximos de Paulo. Ele aponta no tom autobiográfico, ele dá uma característica, né,
desta carta, né, quando ele conta como lá em Roma foi abençoado, foi abandonado, aliás, pelos da Ásia, a saber, Éfeso e a região de Timóteo, né? Mas ele aponta Onesíforo, capítulo 4, verso 19, né? Não teve vergonha desse prisioneiro que é Paulo. Procurou até encontrar, né, na metrópole. A metrópole aqui era Roma, não é? E por isso Paulo pede para ele a bênção de Deus. Paulo roga para ele a misericórdia de Deus. Então, naquele dia, por sua fidelidade até o presente momento e pelos serviços anteriormente prestados em Éfeso, como Timóteo pode testemunhar, o detalhe disso aqui, o nome Onesíforo significa aquele que presta serviço. Onesíforo é aquele que presta serviço. Então, dentro dessa proposta de Paulo, nós podemos observar na exegese do texto, na exposição do texto que fizemos aqui, que esse contexto, dentro dessa visão cristocêntrica ou a visão paulina, podemos assim dizer, né, ele apresenta os cuidados necessários para que não morramos na fé, para que não desistimos da fé, para não pararmos, né? E o verbo lembrar, que vem empregado em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8, é neumoneo no grego, que não significa lembrar do que se havia esquecido, mas usar constantemente as lembranças da memória, estar lembrando sempre, não deixar esquecer, meditar a respeito de algo, né, que se sabe, que se tem conhecimento. Então, Paulo usou a raiz desse mesmo verbo quando ele escreveu aos Filipenses, né, e ele colheu bons frutos disso. Todas as vezes que penso, ou seja, a raiz do verbo lembrar, não é, em vocês, dou graças a Deus, sempre oro e peço a todos vocês com alegria, pois não são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então Paulo faz menção e encoraja o obreiro, encoraja o seu companheiro. Lembre-se de Cristo, né? Lembre-se da pessoa de Cristo, tê-lo como um magnífico, memorável no coração. Não, Jesus Cristo não quis ilustrar a necessidade de perseverança. Quando Jesus quis ilustrar, aliás, a necessidade de perseverança e de prosseguir, né, sem olhar para trás. Ele usou a pedagogia apontando, disse o Senhor, lembra-se. O verbo aí está o mesmo que foi apontado para a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Como está escrito em Lucas 17, verso 32. Né? Então, lembra desta história, fungindo de Sodoma e Gomorra, posto que o juízo de Deus cairá sobre a cidade. A mulher de Ló, em vez de correr sem parar, fugindo os olhos do furacão, da ira santa e justa de Deus, e caíra sobre a cidade. Então, essa mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Jesus não pegou esse exemplo e disse, persevere, não olhe para trás, não queira perseverar a própria vida, não queira preservar a própria vida para resgatá-las neste mundo. Então isso nós podemos observar que a visão de Paulo para lembrar o jovem Timóteo é fundamental para ele continuar. Paulo faz as mesmas coisas com Timóteo, apontando Jesus Cristo como o caminho. Na hora da dificuldade, na hora da luta, Paulo aponta o caminho. Até esse ponto da narrativa, Paulo havia evocado as boas lembranças, ele próprio de um tempo de grande fervor espiritual, que foi experimentado pelos dois judeus, pai e filho, na fé de Paulo, e desejava que essa lembrança mantivesse Timóteo perseverante nisso. Ele vai dizer, dou graças a Deus toda vez que sirvo de consciência, com consciência limpa, como serviram os antepassados. Então ele lembra, sempre lembro de vocês nas minhas orações, de dia e de noite, quero também revê-los, pois lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera. Então a lembrança aqui é um fator preponderante e interessante dentro desse contexto, dentro dessa lição. O tópico de número 2, ele fala, desperte o dom, que é a força ministerial de Timóteo, vinha de um dom divino,
né, que ele recebera pela imposição de mão do presbítero, ou seja, e Paulo estava incluído nessa, era um poder interior de capacidade que o capacitava para o exercício de sua missão. E agora precisava despertar o dom. O sentido metafórico aqui do verbo despertar é como assoprar nas brasas vivas para manter o fogo aceso. A comunhão, o que é que ele tinha que despertar? A chama acesa, a comunhão diária e o poder, amor e moderação. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está apontando, né? O tópico de número 3 da nossa lição diz: não te envergonhes, né? E o testemunho de Jesus Cristo, a vida cristã, às vezes é vista com um certo glamour, né? Ou encantamento. Isso tem se acentuado principalmente por causa do crescimento do chamado do popular aí mundo gospel, né? Que de fortes viés artísticos, mercadológicos. Infelizmente, alguma igreja tem servido de palco, né? Tem hoje também essa glamorização, esse negócio todo, e hoje nós temos também o movimento church e coisas assim, tudo que vem dos Estados Unidos da América, né? Tentando fazer inovação da igreja, né? Não sei se alguém já viu falar, os jovens aí que me escuta, já ouviu falar da Teologia Generosa? Se ainda não ouviu falar, vai no canal Rascunho Teológico, é um canal que temos de teologia. Nós temos lá 5 vídeos que estou tratando disso, não é? Da Teologia Generosa, né? Quando começou, quem foi os fundadores, os movimentos que surgiu e sim surgiu contra a verdadeira sacrossanta doutrina, tá certo? Se você quiser dar uma passada lá, canal Rascunho Teológico, ok? E assim sucessivamente. Espero poder ter te ajudado. Vou ficando por aqui para o vídeo não se alongar bastante, né? Mas com certeza tem um aprendizado interessante. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula, aula de número 12, nós vamos estar estudando sobre um chamado. Venha depressa. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.